Você plantou, colheu, investiu e construiu, às vezes durante décadas. Mas existe um risco que a maioria dos produtores rurais não vê. Não é seca, não é praga, não é câmbio. É o risco jurídico. E ele pode derrubar tudo o que você construiu. Hoje vou te mostrar 3 situações reais que estão chegando na justiça e destruindo patrimônio de produtores rurais no Brasil inteiro. Se você tem terra, tem funcionários ou tem sócio na sua atividade rural, esse vídeo é para você. Eu sou Diego Oliveira, eu sou advogado, atuo nessa área do agronegócios e relações a tributos. Hoje estou aqui no canal Meu Jurídico Externo para falar diretamente com quem está no campo, com quem trabalha na agricultura, na pecuária, enfim, no agronegócio. O agronegócio move o Brasil, mas os riscos jurídicos do campo são diferentes dos riscos da cidade. Poucos advogados falam sobre isso de forma clara. Então, vamos direto ao ponto. O primeiro risco se chama trabalhador sem registro. Quase todo produtor rural já contratou alguém assim. Um peão que trabalha anos na fazenda, um funcionário que ajuda na colheita todo ano, alguém que mora na propriedade e presta serviço todo dia, sem carteira assinada, sem registro formal. Eu entendo isso, porque a lógica do produtor costuma ser essa. Ele é diarista, é esporádico, é parceiro, está aqui me ajudando. Só que a Justiça do Trabalho não vê assim. A lei é clara. Se a pessoa trabalha de forma contínua, com horário, sob sua ordem e recebendo por isso, ela é empregada. Não importa o nome que você deu para a relação. Não importa se nunca assinou a carteira. Não importa se ela está te ajudando, você está ajudando ela. Não. A justiça reconhece o vínculo e condena o produtor a pagar tudo o que deveria ter sido pago. Isso mesmo. Muita grana. Férias, 13º, FGTS, aviso prévio, horas extras. Enfim. Tem decisões de tribunais que reconhecem vínculo empregatício de trabalhador rural. Até mesmo, pasme, depois de 24 horas, ou melhor, de 24 anos no serviço informal, né? Você consegue imaginar o tamanho da conta que chega para esse produtor depois de 24 anos a pessoa lá trabalhando? Enfim, não é só o dinheiro, é a penhora de terra, é bloqueio de conta, é a fazenda da família em risco. Sim, e não precisa ser um caso extremo. Mesmo um funcionário com 5 anos de trabalho informal pode gerar uma ação trabalhista com valor de centenas de milhares de reais. Isso mesmo, milhões. A solução não é demitir todo mundo, pessoal. O produtor precisa de colaboração de outros. A solução é regularizar. Entender quem é empregado, quem é prestador de serviço, quem pode ser contratado de outro jeito. Cada caso tem uma saída jurídica diferente.
mas precisa ser avaliada antes do problema chegar. Cada situação tem suas particularidades. Enfim, o segundo risco é mais novo e está chegando com força agora em 2026. E o nome, já devem ter escutado, é a reforma tributária. Eu sei que esse assunto parece distante, parece coisa de contador, de empresa grande, de quem tem estrutura. Eu entendo isso, mas não é. A reforma tributária está mudando as regras para o produtor rural agora. As regras estão sendo mudadas agora. Deixa eu te dar 2 exemplos concretos. Primeiro, o Fundo Rural. Esse é o tributo que o produtor recolhe sobre a receita da venda dos produtos. Em 2026, a alíquota ela subiu. Produtor, pessoa física, paga 1,63% sobre a receita bruta. Produtor, pessoa jurídica, paga 2,23%. Pega uma propriedade que fatura R$500 mil por ano na venda de gado. O Fundo Rural sozinho come mais de R$8 mil só de Fundo Rural. Fora todos os outros tributos que estão mudando. E aí temos um segundo ponto. A reforma criou 2 sistemas tributários funcionando ao mesmo tempo, o antigo e o novo. Esse período de transição vai até 2032. Quem não entender as regras desse período vai pagar mais imposto do que precisa, ou vai perder créditos tributários que teria direito de usar, perder dinheiro. E tem um detalhe que a maioria dos produtores ainda não sabe. A reforma mudou as regras de herança e doação. Pessoal, é isso mesmo. As regras de herança e doação vão ser mudadas pela reforma. O ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, passou a ser progressivo. Ou seja, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Isso afeta diretamente quem vai passar a fazenda para os filhos. Quem não se planejar agora vai pagar muito caro, pessoal. Mas é caro mesmo. Na hora de transferir o patrimônio. Ou vai deixar um problema enorme para os herdeiros resolverem. E podem até perder tudo. O terceiro risco é o mais ignorado e, na minha experiência como advogado, é o que mais destrói o patrimônio da família. Vamos ver. O produtor rural passa a vida construindo, compra a primeira terra, amplia, forma o rebanho, compra maquinário, vai na lida, essa época toda, às vezes são 30, 40 anos labutando na terra. E nunca para pensar do que acontece com tudo isso quando ele não estiver mais aqui. Ou pior, nunca para pensar no que acontece se houver uma briga entre herdeiros. Sim, se um sócio falecer e a família entrar na sociedade sem nenhuma regra, se a fazenda não tiver estrutura jurídica para sobreviver à ausência do patriarca, isso se chama falta de planejamento
sucessório. E é onde os patrimônios rurais desaparecem. Fazendas que duraram 3 gerações sendo divididas e vendidas em menos de 2 anos depois da morte do dono. Isso mesmo. É triste ver isso. Mas por quê? Porque não havia um documento organizando o que deveria acontecer. Porque os filhos não tinham regras claras, porque a fazenda não tinha estrutura jurídica adequada. Sim, a ferramenta mais eficaz para isso se chama holding familiar rural. Isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é. É uma empresa que organiza o patrimônio da família. Sim. Que define quem administra, que estabelece as regras para a sucessão, que protege os bens de dívidas pessoais dos sócios. Isso mesmo. E que agora, com a reforma tributária, pessoal, pode gerar economia real na hora de transferir o patrimônio para os filhos. A janela para fazer isso com o menor custo tributário possível está aberta, mas ela tem prazo. As regras mudam ao longo dessa transição tributária. Quem agir antes, escute bem, quem agir antes, paga menos. E quem esperar, paga mais, como sempre. Deixa eu resumir o que vimos hoje. Vamos lá. Risco número 1, trabalhador rural sem registro que pode virar uma ação trabalhista milionária. Isso mesmo. Risco número 2, reforma tributária chegando com novas regras para o campo e quem não se preparar vai pagar mais. Sempre assim. Risco número 3, fazenda sem planejamento sucessório, que pode ser destruída em menos tempo do que foi construída. Em 2 anos, uma fazenda é destruída e levou gerações para ser erguida. 3 riscos reais, 3 problemas que chegam toda semana na justiça. E todos eles têm solução jurídica, desde que você haja antes que o problema aconteça. Isso mesmo. Se você é produtor rural, tem propriedade no campo, ou está envolvido com um agronegócio, em qualquer lugar do Brasil, aqui no Centro-Oeste também, acesse o link que está na descrição e vamos conversar sobre isso sem enrolação. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pelo vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, lembra desse conteúdo e dê um like, assine o nosso conteúdo.